comentasse, falasse um pouco como é que está hoje a agricultura familiar de Mato Grosso, né? Porque ela estava, querendo ou não, ela estava esquecida, né? Como é que está hoje o setor aqui no estado? Sim, a agricultura familiar, quando nós encontramos aqui na Secretaria, em 2015 assumimos, não tinha nenhum rascunho do que poderia chamar uma política pública da Secretaria. Tinha um amontoado de paliativismos e de iniciativas fragmentadas, pontuais, que se chamava política de agricultura familiar. Entrega de semente aqui, entrega de semente ali, entrega de equipamento aqui, sem um projeto produtivo, sem uma estratégia produtiva, financiamento de festas de rodeio, de uma série de outras coisas. Quando a gente chegou aqui, a gente falou, bom, nós precisamos construir um plano para essa secretaria para garantir o futuro dela. Então, para nossa satisfação, esse ano a gente entregou para a sociedade um plano estadual de agricultura familiar, o primeiro planejamento estratégico da secretaria. A secretaria hoje tem mais de 6 programas de cadeias produtivas, com modal montado, com estratégias, com metodologias e com execução já na ponta eficiente, como café, como arroz, cadeia produtiva do limão, da banana, do leite, do peixe. São alguns projetos que, além de ter um arranjo pronto, uma definição de território para sua execução, já que estão em plena execução nos municípios do estado, para ter experiências de referências produtivas. Além disso, a Secretaria entregou já 500 resfriadores de leite para fortalecer a principal cadeia da agricultura familiar, que é o leite, e já entregamos 173 patrulhas mecanizadas, mais do que se entregou nos últimos 20 anos de patrulha para a agricultura familiar. Nesses 3 anos, cerca de 1.500 equipamentos foram entregues, incluindo, né, os resfriadores de leite. Sim. O que esses equipamentos representam para a agricultura familiar? A modernidade tecnológica, a gente costuma dizer que o desafio das grandes cadeias é o mesmo das pequenas cadeias, que é ter uma agricultura mecanizada. Não dá para pensar hoje na pequena propriedade com o pequeno produtor usando enxada para revirar o solo, levar aí 10 dias, precisar de 10 pessoas para fazer uma força-tarefa, enquanto um trator 80 cavalos faz em 2, 3 horas, gradeia a terra dele inteira. Então, esse passo de modernização tecnológica foi determinante lá para as grandes cadeias na década de 70, 80, as colheitadeiras, os transportes, as logísticas e tudo mais. E assim o é para as pequenas propriedades. E acima de tudo, o que a gente chama aqui de kit tecnológico. Todos esses programas que eu falei para você, ele vem com um approach que é a semente e a muda de alta qualidade sanitária, assim como é para as grandes cadeias, ter procedência e garantia sanitária para ter resultado produtivo adequado, com os insumos necessários, que é a questão de calcário, fungicida, herbicida e adubos, e mais importante do que tudo, com a capacitação técnica e assistência técnica atualizada para poder orientar o pequeno produtor. A gente chama isso de kit tecnológico. É esse investimento que a Secretaria tem feito junto com a Empaé para poder vencer o desafio de produzir com qualidade e com sustentabilidade ambiental. A partir de 2017, a agricultura familiar passou a ser contemplada com recursos do FETAB, né? Qual que é a importância desse recurso e no que ele está sendo investido? Importantíssima a tua pergunta. Não só o planejamento da Secretaria vai garantir o futuro dela e está garantindo o presente, mas também a garantia do orçamento e o financeiro para tocar as ações. Esses 23 milhões que são dos 7 a 10% do FETAB, elas são a garantia de que todas essas políticas das cadeias possam ter dinheiro para se investir, porque custa caro. A nossa política da cadeia de banana esse ano custou 1 milhão e pouco, né? Do café já custou 1 milhão e pouco também. Enfim, tudo isso demanda dinheiro. A capacitação dos técnicos envolve diária, envolve a consultoria de alguns palestrantes, enfim. Então toda a modernização tecnológica da agricultura familiar passa por investimento. Então esse dinheiro é que dá a garantia, primeiro, da execução da política pública e principalmente da continuidade. O grande problema da agricultura familiar em governos passados é de que havia descontinuidade das coisas, porque num ano arrumava dinheiro, mudava o secretário, no outro ano não tinha mais. Aí parava o que tinha se iniciado. Então eu acho que o Plano Estadual de Agricultura, que define o que é prioridade, e o FETAB garante a grana,
e o plano estadual garante o planejamento, nós temos as duas pernas importantes para que a política pública dê continuidade e a efetividade e o resultado vão vir a partir da continuidade da política. Uma das grandes ações da SEAF hoje é a questão do Procafé. Como é que estão os trabalhos, né, com o Procafé? Que resultados hoje já foram obtidos? E qual que é a importância desses 6 milhões liberados pelo governo federal, né, pelo Ministério da Agricultura, no final de novembro? Muito importante essa notícia. Eu tive lá com o ministro Blairo, é uma contribuição dele como mato-grossense, político, ex-governador para o Estado, de fortalecer uma cadeia que é um commodity. O café hoje ele tem mercado internacional, é cotado nas principais bolsas do mundo e tem a possibilidade de ser transportado, porque não é um produto perecível, por um tempo maior de distância, por uma distância um pouco maior. Essa cadeia do café, quando nós chegamos aqui, nós fizemos só revitalizar, ela já existia. Mato Grosso tinha 20 mil hectares de café, mais de 70% desse café estava na região noroeste do estado, praticamente uma região esquecida do estado, né? Que vai ali de Carlinda, Alta Floresta, até Cotriguaçu. São 10 municípios que entraram no programa, 400 produtores, cada município desse tinha 10 produtores. Ele ganhou esse kit tecnológico que eu falei para você. Aí nós fomos na Embrapa pegar a qualidade técnica e a tecnologia da Embrapa. Eles trouxeram o BRS Ouro Preto, que é um café com resistência a 70% das pragas do café, que já é um sucesso em Rondônia, para a gente revitalizar o café. E o que mais me comoveu foi ver que tipo de café que eles estavam produzindo lá. O café que eles estavam produzindo era um café que o colono trouxe há 30 anos no processo de colonização. Então nós estamos falando de uma atualização com 30 anos de defasagem tecnológica, que é o Catuai, que era os paranaenses, os mineiros, do Espírito Santo, os capixabas, trouxeram no embornal da colonização e estava lá há 30 anos fazendo a mesma coisa. O que o mundo mudou em 30 anos? Da televisão preto e branco ao WhatsApp, né? Mudou um montoeira de coisa. Então eu encontrei gente vivendo como se há 30 anos atrás na sua tecnologia. Quando a gente conseguiu trazer esse kit tecnológico, hoje já estão no 2º ano já, no 3º ano nós vamos ter o pico da produção, mas mudou já a realidade. Só vou dar um dado, em Coniza tinha um viveiro de café, hoje tem 5 viveiros vendendo muda, e em toda a região os prefeitos já estão comprando 100, 200, 1000 mudas, e com esse aporte de 6 milhões, a partir desse sucesso dessa política, o MAPA enxergou lá um ministro e escolheu para fortalecer ela com esses 6 milhões de reais. Eu não tenho dúvida, Mato Grosso ainda vai ser um dos grandes produtores de café do país, a gente pode até passar Rondônia na sua produção. E não tenho dúvida também que essa região noroeste vai ser a grande região de produção de café do país e do estado de Mato Grosso e principalmente, e mais importante, produzido por agricultura familiar. Hoje a gente falou do Procafé, o senhor citou, né, o Pro-Limão, o Pro-Leite, o Pro-Banana. Sim. Como é que é essa escolha dessas áreas de atuação da SEAF na agricultura familiar, de fomento, né, da atividade? Muito importante. Nós temos um núcleo aqui que pesquisa os mercados para saber quais que são os produtos que têm melhor entrada e melhor aceitação e preço no mercado. Não adianta a gente produzir e não ter condições de comercializar. A partir da variação desse mercado, nós temos um estudo de cotação de mercados aqui, que é feito na Central Atacadista de Cuiabá, para saber o preço médio dos produtos, e a partir daí é sacado alguns produtos que têm melhor aceitação e melhor desenvolvimento no mercado. Foi o caso do limão e da banana. O limão chegou aí há 10 dias atrás, chegar a R$ 9,00, R$ 10,00 o quilo. Quer dizer, é uma atividade que tem um gargalo produtivo e um vácuo muito grande que abre a oportunidade de produção, assim como a banana, e assim como foi com o arroz, e assim como foi com o café. Então ela nasce principalmente dessa viabilidade de mercado e, segundo, a escolha dos beneficiários tem a ver com a vocação produtiva. Então, por exemplo, a banana é aqui na região de Médio Norte, Alto Paraguai, Arenápolis, que tem um resíduo. Mato Grosso já foi o 5º maior produtor de banana do país, e lá já tinha gente que tinha vocação produtiva. Assim como o café se estabeleceu lá porque tinha uma maior vocação produtiva de café naquela região. E o leite é uma cadeia estrutural, ela está em todos os municípios, basicamente do estado de Mato Grosso, não tinha como correr da política de leite. Hoje nós temos 15 unidades de referência de tecnologia de leite já entregues,
temos 500 respiradores que foram entregues também, entregamos na última entrega 3 caminhão-tanque para transporte de leite, enfim, essa agenda de modernização tecnológica é um desafio constante a ser feito. Então, ela nasce olhando o mercado e a escolha dos beneficiários olhando a vocação produtiva de cada região. E os trabalhos da SEAF perante o extrativismo, né? Como a questão da castanha do Brasil, que hoje a gente é um dos maiores produtores, se não o maior. Sim. Também, a questão que nem nós temos o cambaru, também conhecido em algumas regiões como o baru. Sim. Como é que é a atuação da SEAF nessa área do extrativismo? Importante, agora com esse recurso da KfW que a gente recebe ano que vem, que ao todo 40% desse recurso de 175 milhões que o governador assinou lá na Alemanha, que dá 80 milhões de reais, que no primeiro ano vai dar uns 20 milhões de reais para esta secretaria, ela vai focar especificamente em algumas atividades produtivas que são ambientalmente sustentáveis. O mel é uma delas, a apicultura, outra ela é a castanha, nós já estamos em discussão profunda, já atuamos no mercado de castanha, entregando algumas secadoras de castanha, em estruturação de agroindústria. Mato Grosso tem 3 indústrias de castanha que são indústrias chamadas de médio porte, que emprega aí 500, 600 pessoas diretas e mais umas 1.000, 2.000 até 3.000 pessoas indireta na coleta, que é nos municípios de Juruena, Cotriguaçu e Apiacás. Então hoje essa castanha já está indo para fora do país. A castanha não precisa mais de preço mínimo da Conab, porque o preço está altamente viável no mercado internacional. 1 quilo de castanha é 100 reais. Né? Você acha aí no mercado 50, 60, 500 gramas. Então virou também quase que um commodities, né? Que entra no mercado internacional e tem grande aceitação. O extrativismo, a sociobiodiversidade, ela foi abandonada também na política pública. Se você vê a quantidade de produtos de extrativismo que podem ser diferenciais produtivos no mercado, como cupuaçu, como o piqui, como o cumbaru, que você citou, o palmito, tanto o palmito, açaí, né? O palmito de pupunha, o palmito da gueroba, são todos produtos do extrativismo que foram deixados sem uma política. Nós estamos numa fase de organizar essas cadeias. Ano que vem nós temos o ProPiqui, que é um programa de apoio da cadeia do piqui, para a gente poder acessar os mercados e ter uma possibilidade de também capitalizar a riqueza de produtos nativos que são explorados de forma sustentável sem precisar extrair as árvores e feito através da coleta de catadores e cooperativas de extrativistas do estado de Mato Grosso. São cadeias que envolvem muitos pequenos produtores do estado de Mato Grosso e que precisa ser melhor estruturada. Eu reconheço que nós não avançamos tanto como eu queria, mas a gente, para o ano que vem, já vamos disparar o ProPiqui, já vamos apoiar um projeto de apoio à castanha do Brasil e já estamos apoiando agora o extrativismo de Combaru através de um caminhão que a gente está facilitando para eles poderem fazer esse extrativismo. São possibilidades de geração de emprego e renda importante e que precisam ser estruturadas, principalmente através das cooperativas. E o que falta ainda? Em Mato Grosso, esqueci de falar que tem 3 biomas, imagine a riqueza de oportunidades de sócio-bio, é gigante. E o que falta ainda para se mudar a realidade da agricultura familiar em Mato Grosso? Né? Nem nós temos hoje 140 mil famílias na atividade, 9 milhões de hectares, né, sobre o cuidado dessas famílias, que é o mesmo hectare, mesma extensão hoje de uma área destinada para soja no estado. O que está faltando? São políticas públicas, é logística, é investimento? Eu acho que já começou a mudança conceitual. Primeiro, essa pauta é uma pauta hoje já que é de domínio dos municípios, essa é uma pauta que é de domínio da Assembleia, essa é uma pauta que já está nos meios de comunicação, que já está no debate da cidade. Então eu acho que a pauta que o governo põe, ela já é transformadora por si só. Só de dizer eu quero fazer isto, investir nisso, que foi a escolha do governador Pedro Táxi, definir uma secretaria específica de agricultura familiar, já cria uma sinergia
importante para o processo produtivo. Então, eu acho que se continuarmos na mesma toada, na mesma direção, seguindo o Plano Estadual de Agricultura, investindo em tecnologia, você pode escrever aí, nós não vamos levar 30 anos, que foi o que a soja levou para se consolidar no mercado nacional e internacional. Nós podemos levar num tempo muito mais curto para Mato Grosso ser um grande celeiro de produção de comida para o Brasil, para Mato Grosso e para o Brasil. É inadmissível um estado que consegue levar carne para a China, vender na Ásia, vender na Europa, não consegue pôr um pé de alface na sua mesa. Tem que trazer de São Paulo, de Santa Catarina. Esse é uma contradição fundamental que nós precisamos resolver. Que a mesma eficiência produtiva que temos para produzir a área plantada de soja mais lucrativa e eficiente do mundo, nós temos as mesmas oportunidades, microclima, ambiente, cultura produtiva para fazer isso com alface, com mandioca, com abobrinha, com pimentão, com pepino e por aí vai. Então, eu acho que se a gente conseguir colocar num curto espaço de tempo alimentos saudáveis na nossa mesa, investindo em tecnologia, nós vamos ter um outro salto, um outro momento de crescimento de Mato Grosso, que vai constituir uma nova classe média rural formada de pequenas e médias propriedades. A SEAF tem ações voltadas para a produção de alimentos orgânicos? Sim, um dos eixos do Plano Estadual de Agricultura Familiar é agricultura, produção agroecológica e sustentável, né? Que são as questões de produção orgânica, ambientalmente correta. Hoje a gente apoia uma atividade de uma grande cooperativa aqui em Poconé, mas todos os projetos que a gente desenvolve, principalmente na parte de olericultura, ela tem um foco principalmente na produção sem agroquímicos, que é uma exigência já da sociedade contemporânea, né? Mas ainda tem um mercado gigante de oportunidades aí nesse tipo de produção. Acho que ainda a gente está tímido, mas precisamos trilhar um pouco mais com força as boas iniciativas de produção de produtos orgânicos. Nós estamos comprando na Gôndola do supermercado um produto muito caro ainda, porque está vindo de muito longe, porque a gente não definiu ainda. Precisamos ter um approach tecnológico um pouco melhor para a gente trazer essa cultura produtiva para o pequeno produtor, né? De produzir com a qualidade e a sustentabilidade necessária sem utilizar produtos químicos, né? É uma exigência do consumidor, inclusive. E, secretário, nós estamos vendo diversas mudanças na legislação brasileira. Uma delas é a questão da reforma trabalhista. Essas reformas podem trazer algum impacto negativo para a agricultura familiar ou podem trazer positivos? Ele impacta pouco, porque na verdade na agricultura familiar a maioria da relação de trabalho é familiar, né? E às vezes a própria família que administra seus negócios, né? É muito raro, tem casos evidentes de relações de contratação de trabalho que pode mudar um pouco e talvez intensificar um pouco mais a exploração, mas acho que ela não impacta para o nosso público como um todo, a não ser para aqueles que trabalham na propriedade de outros ou de grandes propriedades, mas esse não é um público específico da agricultura familiar, é trabalhador de agricultura familiar. Nós estamos falando de produtores rurais, né? Então, fora algumas agroindústrias que geram emprego, tem muitas, né? Mato Grosso tem 800 agroindústrias de agricultura familiar que geram algum emprego, 1, 2, 3 funcionários, que podem, nesse caso, aumentar um pouco mais o lucro e dar uma liberdade um pouco mais para o produtor estabelecer suas relações de trabalho e para o pequeno produtor, mas não acho que isso tem um impacto num resultado negativo de produção, no diminuição do que se produz no estado. Quais são as metas para 2018? O que podemos ter de novidades na agricultura familiar em 2018? 2018 vamos ampliar, melhorar, fortalecer os programas que já temos. Iremos ampliar, melhorar, estruturar e fortalecer a cadeia do arroz, com ProArroz, a cadeia do café, que já ganhou um incremento de 6 milhões, a cadeia do limão, que já tem 19 unidades de referência de tecnologia, vai ser ampliado para 50, de banana, que era 50, vai para 94 URTs no estado, ou de piscicultura, são 14 unidades de referência de piscicultura que nós vamos implantar a partir do ano que vem. Enfim, afora isso, eu acredito que nós vamos dobrar, ou vamos quase que repetir o que nós já entregamos de patrulha até hoje. São 172 tratores, eu acho que nós podemos chegar até o final de 2018 com quase mais de 100 patrulhas entregues. Mato Grosso vai ter 141 municípios,
coberto com algum tipo de equipamento entregue para o Estado e principalmente um trator à disposição das prefeituras. É a maior entrega de equipamentos para a agricultura familiar. Investindo sempre em tecnologia, sempre com o padrão da Embrapa, sempre com o padrão da Empae, buscando sempre as melhores referências e as mais avançadas na hora de se plantar e produzir. Esta é a visão para tentar vencer o jogo da agricultura familiar do Estado de Mato Grosso. E os CEASAs e as feiras livres, né? Há já projeção para implantação? Sim, muito boa a sua pergunta. Nós abrimos aqui em Várzea Grande um projeto chamado Atacadão da Agricultura Familiar. É um programa de livre comercialização de produtos pelos pequenos produtores. Tem uma cooperativa chamada Cooper Central. Ela articula mais 5 outras cooperativas aqui do Vale do Rio Cuiabá. E nós entregamos 4 caminhões para eles e uma caminhonete para eles fazerem a logística do transporte da produção, tirando o intermediário comerciante que normalmente vai na propriedade, compra a caixaria, vem com o carro, leva e vende. Então hoje nós entregamos para a própria cooperativa de pequenos produtores essa logística. O resultado é que hoje a gente já vende nesse programa na sexta-feira R$500 mil de produtos da agricultura familiar, principalmente para a merenda escolar. É um dado muito significativo diante do que se tinha. A ideia é pegar esta central de comercialização e colocar nos principais polos do estado de Mato Grosso. Lucas, já estamos desenhando um projeto com o Lucas do Rio Verde, para ela ter uma central, uma central de distribuição de alimentos para a região inteira. Então nós estamos fechando um projeto para Lucas, queremos fazer outro em Cassis, nas principais polos. Queremos fazer outro em Sinop, queremos fazer outro em Barra, mas o que tem mais avançado é a central de comercialização de Lucas do Rio Verde. Vai ter uma parte de empório com mercado, armazém, secos e molhados, como casas de embalagens, enfim, açougue, e uma parte de varejo, que é a parte de comercialização, fruticultura, de verduras e tudo mais, e uma parte de pedra do produtor, que ele possa... É um atacarejozinho que tem uma parte de comercialização, é uma central, um shoppingzinho de agricultura familiar. Nós estamos definindo esse projeto, queremos fazer em Luca, assim, espelhando na experiência de Cuiabá, para que uma central de Várzea Grande possa administrar essa central de comercialização. E quando o cara pensa, onde que eu posso comprar tomate, em vez de ele ligar no CEAGESP, ele liga lá na central. A central, ela localiza onde tem um produtor e vende. E o mais importante que isso, é o produtor direto com o comprador, sem o intermediário. Então é mais lucro lá na ponta para o produtor.